Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Cérebro em Ebulição. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lorena e sou uma adulta que vive plenamente a sua superdotação. Através deste canal, eu ajudo adultos com o cérebro em ebulição a entenderem quem são, valorizando seu modo de funcionamento atípico, a libertar o seu potencial para dar sentido à sua vida. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mim. Muitas perguntas chegam toda semana sobre como eu descobri a superdotação e sobre como eu aprendi a viver com a minha superdotação. Aí eu decidi fazer esse vídeo para responder a algumas das perguntas feitas e falar um pouquinho mais sobre como eu vivo com o meu cérebro em ebulição. Daí com certeza eu vou contar um pouco do que vocês já escutaram em alguns dos vídeos, mas dando um pouco mais de detalhes e coerência à minha história. Muitos me perguntam sobre desde quando eu moro na França e por que eu vim parar por aqui, tão longe do Brasil, né? Minha mãe, ela se casou com um franco-italiano quando eu tinha 10 anos de idade. Meu padrasto não falava quase nada de português e se comunicava com a gente principalmente em italiano. Quando eles se casaram, nós vivíamos no Brasil, né? Eles se conheceram no Brasil e eu aprendi a compreender o italiano com ele. Digo compreender porque na época eu não tinha ainda muita necessidade de falar, né, o italiano, mas eu entendia o que ele falava. E quando eu precisei falar, eu descobri que eu já falava muito bem e que eu já tinha completamente integrado. A gente viemos morar na França em 1995 e foi então que eu realmente aprendi a língua francesa na escola. Eu era bem jovem na época, né? Foram várias idas e voltas entre o Brasil, a França e a Itália, entre viagens, entre morar, etc. E aos 18 anos, eu decidi morar sozinha no Brasil para fazer meus estudos. Mas assim que eu terminei a faculdade, eu voltei a morar na França e isso foi em 2006. Desde então eu vivo por aqui, entre Paris e Nice. Portanto, são quase 30 anos de contato com a cultura francesa. Por vezes é difícil dizer qual das duas culturas participou mais na minha construção. Eu acredito que hoje eu falo bem melhor francês do que português, eu tenho muito mais fluência e facilidade com o francês, eu não tenho nenhum sotaque. Quando eu falo francês, os franceses mesmos não conseguem saber que eu sou de origem estrangeira, né? Me perguntaram também como tinha sido a minha escolaridade e as dificuldades que eu havia encontrado durante esta. Eu estudei quase sempre em escola pública, tanto no Brasil quanto na França. Quando eu cheguei na França, eu não falava francês e não falava inglês, principalmente o nível de inglês no colégio foi ainda mais difícil para mim de alcançar, né? Porque eu tinha um nível muito baixo por ter estudado em escola pública no Brasil. Aliás, quando eu cheguei aqui, eu cheguei no que era o equivalente na época, no Brasil, à 7ª série. Eu nem sei, depois teve uma reorganização no Brasil, eu não segui muito bem, eu não sei qual é a série que é hoje, mas eu sei que na época era a 7ª série. E quando eu cheguei aqui, nós estudávamos 3 línguas, né? A língua francês, que era a língua do país, inglês e espanhol. E aí foi bem complicado para mim, porque já não falava uma língua, ainda ter 3 línguas ao mesmo tempo. Foi bem complicado. Mas nessas idas e voltas entre o Brasil e a França, eu perdi muito tempo nos meus estudos, porque o ano letivo aqui começa em setembro, é de setembro a junho, né? Sendo que no Brasil é de fevereiro a dezembro, então eu perdia muito tempo a cada vez. E no final, eu acabei fazendo um supletivo para terminar meu 2º grau logo, porque eu queria terminar meus estudos no tempo certo, então eu acabei fazendo um supletivo e fiz o 2º grau em 2 anos. Tudo isso para dizer que eu nunca tive muito tempo para sentir tédio durante os meus estudos. Sempre tinha um evento que complicava tudo, que me obrigava a me esforçar, dobrado, para conseguir terminar o ano letivo. E é claro, eu sempre tive muitas boas notas. Apesar de toda essa dificuldade aí que eu contei para vocês, eu sempre fui uma das melhores alunas da classe, eu sempre tinha notas muito boas. Mas como eu sempre fui muito esforçada,
com toda essa dificuldade, eu nunca pude perceber que eu era realmente acima da média, né? Já que sempre tinha uma dificuldade no meu caminho, que seja língua, que seja de nível, etc. Já na faculdade, eu sempre criava meios de manter o grau de dificuldade. Nunca reprovei nenhuma matéria. E quem conhece o curso de arquitetura e urbanismo sabe que isso é bem raro. Mas também fazia milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu sempre inventava algo complicado, nunca me contentei do simples em nada, né? Eu trabalhava ao mesmo tempo, fazia monitoria, eu estudava vários outros assuntos em paralelo. Eu sempre gostei muito de línguas, então eu continuei estudando línguas. Eu sempre ia colocando uma ponta de dificuldade em tudo que eu fizesse, que fosse mais rico, mais desafiador. Eu fiz 2 mestrados na França em áreas completamente diferentes, que para mim foram grandes desafios. Portanto, é isso. Eu sempre criei o máximo de dificuldade e intensidade nos meus estudos para nunca sentir tédio. Eu sempre precisei de uma estimulação intensa. Acho que para me sentir viva, talvez, para não pensar no sentimento de decalagem que eu vivia. Hoje eu sei que foram por várias razões, né? E quanto às dificuldades, eu nunca tive dificuldade acadêmica e intelectual. Nenhuma que eu me lembre, pelo menos. Eu sempre estudava dobrado quando eu sentia dificuldade. Eu diria que foram mais dificuldades psicológicas, comportamental, né? Eu nunca me sentia aceita pelos outros, pelo grupo. Eu tinha medo de falar demais, eu arrependia por falar demais, eu ficava cogitando o tempo todo, nossa, por que eu falei aquilo e tal. Eu sempre ficava me sentindo muito mal. Eu me sentia muito desvalorizada, eu não me sentia reconhecida, eu tinha medo do olhar dos outros, eu me sentia inferior a todo mundo. Talvez porque eu nunca estava num contexto muito favorável também, né? Tanto na França como no Brasil eu me sentia estrangeira. Eu não compreendia as regras da sociedade naquela época eu pensava que era muito ligado, né, ao fato que eu sempre estava mudando, mas hoje eu sei que era muito ligado à superdotação, né? Outra pergunta foi como eu descobri a minha superdotação. Então, meu filho nasceu em 2014 e desde o nascimento dele eu sempre percebi que ele era diferente. Tudo foi muito cedo com ele, os primeiros sorrisos, o olhar dele era diferente, profundo. A babá daquela época, que cuidou dele desde o começo, que já cuidava de crianças há anos, né? Nos dizia que ele era especial, ele não era como as outras crianças que ela tinha cuidado. E à medida que ele crescia, eu me lembrava do que as pessoas haviam dito sobre mim, de como eu havia sido, né, como eu havia feito, como eu havia feito tudo muito cedo. Ele tinha, mas apesar de todo esse avanço, ele tinha muita dificuldade com a gestão das emoções, mas muita, muita, muita dificuldade. Ele chorava assim muito quando não conseguia fazer alguma coisa, muito básica. Ele ria por tudo, ele sentia medo de tudo, ele ficava muito nervoso por pouca coisa. E até por isso, como assim, na creche, eles tinham falado, né, que ele era uma criança muito sensível, muito exigente com ele mesmo, apesar de ser tão pequenininho, ele já era muito exigente. E que era interessante eu ver uma psicóloga sobre esse assunto. Eu levei ele numa psicóloga especializada na gestão das emoções, e foi aí que ela me falou que ele era certamente uma criança dita precoce, com altas habilidades, e que era possivelmente hereditário. Pouco depois, como eu contei já para vocês, em 2017, eu me deparei com um livro, Eu Penso Demais, em uma livraria, e foi um choque para mim. Eu li o livro praticamente de uma vez só, e depois dele eu não consegui me contentar só daquele conteúdo, eu precisava entender melhor o assunto, porque fazia muito sentido para mim, né? Precisava entender por que aquilo me tocava tanto. Mas eu me sentia muito incompetente, limitada, quem nunca entendia nada, principalmente sobre os outros. Então, pra mim, ser superdotada era muito, assim, era muito absurdo aceitar essa possibilidade. Pra mim, não tinha mesmo possibilidade, né? Era insuportável, mas assim, era insuportável essa dúvida que eu tinha, sabe? Assim, falar, nossa, me identifiquei com o conteúdo, mas ao mesmo tempo eu não posso me achar superdotada, não tem condição, né, de eu me achar superdotada. E aí eu pensava nisso noite e dia, eu sonhava com isso, entre sim, é possível, não é possível. Mas e aí eu falei, não dá pra viver com isso, né? Não dá pra ficar nessa dúvida.
Eu precisava de uma resposta, meu corpo, minha alma precisava de uma resposta. E foi aí que eu procurei uma neuropsicóloga para passar os testes, o VAIS 4, né? Aqui a gente está no 4, nível 4. E aí, responder mais uma das perguntas que foram feitas, como foram os testes e como eu vivi essa experiência. Foi difícil. Difícil porque eu tava cheia de autossabotagem, né? Eu queria que desse errado para poder dizer, tá vendo? Eu falei que não fazia sentido. Você acreditar que era superdotada não faz sentido. E daí primeiro teve a entrevista com a psicóloga, né? E já na entrevista ela me perguntou por que eu precisava passar os testes, né? Porque para ela parecia tão óbvio que eu tinha um modo de funcionamento atípico. Mas que para ela não tinha dúvidas, né? Mas que se eu precisasse de uma resposta clínica, eu devia escutar meu coração e passar os testes, né? Mas além da sabotagem, da autossabotagem que eu tinha, eu ainda estava numa fase de plena depressão nessa época. Eu tive vários episódios depressivos na minha vida, onde tudo perdia realmente sentido. Hoje, com um pouco mais de maturidade sobre o assunto, eu sei que aquele não era o momento ideal. Eu não deveria ter passado os testes naquele momento, onde eu não estava realmente muito bem, e não era por um assunto ligado à superdotação, era um assunto mais pessoal. Mas assim foi. Eu realizei os testes em plena depressão, em uma língua e cultura que não era 100% a minha, e mesmo assim a superdotação foi confirmada. Mas eu diria que a experiência foi bem dolorosa, assim. A cada resposta que eu dava, eu inventava uma desculpa. Ah, isso eu sei porque meu marido me ensinou. Ah, isso eu sei, é normal, porque fulano me falou sobre isso. Então, tudo era graças aos outros e nenhum sucesso era graças a mim mesma, né? Eu não conseguia aproveitar do meu sucesso, eu sempre atribuía tudo aos outros, né? Processo de culpa, de falta de auto-reconhecimento, falta de confiança, baixa autoestima, tudo junto misturado. E aí me perguntaram, mas Lorena, você acha que se você tivesse descoberto isso antes, você poderia ter evitado alguns sofrimentos? Sinceramente, eu não sei. E eu digo isso porque saber que se é superdotado, sem entender em que isso pode ser útil, só me traria mais culpa e sentimento de exclusão do grupo. Porque, como eu já disse inúmeras vezes, saber que se é superdotado não vai te permitir ativar seus talentos ou transformar sua maneira de utilizar sua inteligência do dia para a noite. Nem vai te dar chaves para entender seu sentimento de decalagem. Daí eu não sei dizer se eu tivesse descoberto mais cedo a superdotação, se eu teria tido informações necessárias nessa época para integrar a notícia de maneira positiva na minha vida. E eu tenho vários exemplos de pessoas à minha volta que descobriram cedo a superdotação, inclusive criança, e que recusaram completamente a identificação. Eles vivem muito mal, vivem mal a vida, tem uma vida que não é muito boa, e vivem com a certeza de que seria pior se eles aceitassem a sua maneira de ser. Então, assim, nem vive bem com e nem vive bem sem, né? Portanto, eu acredito que a melhor hora é a hora que você está pronto e que você tem os meios à sua volta para ir além da simples identificação pelos testes. E ainda bem que hoje em dia a gente tem internet, né, que é bem mais fácil ir além e entender o assunto. E aí justamente veio a pergunta de como foi o meu processo de aceitação da superdotação. Eu diria que foi longo, outros diriam que foi curto, depende do olhar de cada um. Eu passei os testes em 2017 e depois do resultado, no primeiro momento foi a euforia. Eu, enfim, entendia parte da minha vida, né? Entendia o que tinha acontecido comigo, os sentimentos de decalagem que eu tinha, etc. Eu compartilhei o resultado apenas com as pessoas mais importantes da minha vida, família próxima, amigos próximos. Eu passei a ler ainda mais sobre o assunto, né? Ser seguida por uma psicóloga especializada no assunto para tentar entender o meu modo de funcionamento e ressignificar a minha história. Mas mesmo com tantos esforços em busca de autorreconhecimento,
eu continuava com sentimento de culpa. Conhecimento, né? Não reconhecimento, em busca de autoconhecimento, eu continuava com esse sentimento de culpa, de medo, numa busca incessante por reconhecimento, pela validação do olhar dos outros, né? Isso até o meu burnout em 2019, onde meu corpo me disse, stop, para tudo, vamos parar tudo aqui. E aí foi uma pausa total na minha vida. Eu fiquei isolada durante meses, né? Um momento de introspecção total. E foi então que eu entendi a minha hipersensibilidade, meus limites físicos, mentais, tudo que eu havia lido não havia sido, tudo que eu tinha lido não tinha sido internalizado, né? Não quero colocar a culpa em ninguém, mas o trabalho, por exemplo, com a minha psicóloga, que foi muito bom, claro, não tinha nada a ver com a superdotação. Tratamos o lado psicológico da minha vida, né? Todas as relações difíceis que eu poderia ter vivido, mas a superdotação em si, nós nunca falamos, né? Da maneira de viver sendo superdotado, o que era ser superdotado. Até então eu não conhecia nenhuma pessoa que era superdotada e que vivia bem com a sua superdotação. Eu tinha pessoas à minha volta que viviam muito mal, que recusavam completamente a superdotação. E então não conhecia ninguém que pudesse me explicar como eu funcionava, mas principalmente como funcionavam os outros que não eram superdotados, né? E aí veio a diferença. Veio o grande fato é que o ano passado eu participei de um congresso realizado, organizado sobre a superdotação aqui na França, onde todos os participantes e palestrantes eram superdotados. E em seguida eu integrei um grupo de trabalho, né, já em relação a esse mesmo, sobre o assunto. E desde então eu não parei, assim, entre formações, grupos de trabalho e outros, a identificação com outras pessoas me trouxe muito mais aceitação que o teste ou todas as outras terapias que eu havia feito antes. Na minha opinião, não dá para se identificar com alguém que fala do assunto, mas que não vive o assunto na alma. Isso, claro que é só a minha opinião, mas eu pelo menos não tinha conseguido realmente aceitar o assunto enquanto eu não vivenciei o assunto com pessoas que viviam a mesma coisa que eu. Também recebi várias outras perguntas menos conectadas umas com as outras, mas eu vou tentar responder algumas delas aqui. Me perguntaram qual a minha rotina para manter minha harmonia. Então, eu preciso de uma rotina muito bem estabelecida. Eu preciso de rotina para me sentir em segurança, para me libertar, na verdade, do peso da organização de última hora. Isso porque eu tenho tendência a ter 1000 ideias por minuto. Se eu não me organizar no meu trabalho, principalmente, eu não termino nunca nada. Eu fico dispersa, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, daí eu fico muito cansada, com um sentimento de fracasso, de não ter conseguido realizar nada. Mas eu posso, por exemplo, decidir que num dia eu não vou fazer nada, né? Tenho essa possibilidade também, que vou deixar a minha mente livre, isso faz parte. Mas pelo menos em dia de trabalho, eu costumo estruturar o que eu vou fazer muito antes. Outra coisa essencial para mim é organizar pausas, atividade física, meditação. Isso é essencial para manter a harmonia e um dia em que o cérebro está em ebulição constante, é necessário que tenham pausas interessantes. Mas organização é um assunto muito importante na vida de um superdotado. Isso é assim, a gente tem essa fusão de pensamentos, de ideias o tempo todo. Se não é estruturado, é não realizar quase nada, não conseguir realizar nada. Outra pergunta é como eu lido com as pessoas à minha volta que não entendem meu modo de funcionamento. Ai, essa pergunta merece quase um vídeo inteiro. Então, antes eu não lidava, eu me adaptava. Eu acreditava que era preciso ser outra pessoa para ser amada, que se eu mostrasse quem eu era, eu seria excluída. E na verdade, gente, me excluíam mesmo. Só que não era minha culpa. Essa é a grande diferença.
Hoje eu sei que se a pessoa me exclui, é porque ela não sabe lidar com o assunto e não porque eu sou quem eu sou. Eu não tenho escolha. A superdotação não é uma coisa inventada, construída, psicológica. Nós nascemos assim e morremos assim. E outra coisa, se nem eu mesma aceito quem eu sou, como eu posso esperar dos outros que eles me aceitem? Portanto, hoje eu não lido mais. Eu aceito quem eu aceito, né? Eu aceitei que eu sou essa pessoa, que eu sou desse jeito. E eu aceito que certas pessoas não conseguem entender e nem conviver com o assunto. E isso está tudo bem. E mesmo que essas pessoas sejam pessoas muito próximas, e eu tenho pessoas muito próximas que não aceitam a minha superdotação, que têm dificuldade para digerir o assunto, que têm dificuldade para entender o que significa. E tá tudo bem, gente. Eu entendo. E não espero que seja diferente. Eu não espero que elas mudem de pensamento e nem que eu mude a minha maneira de ser. Eu acho que cada um tem o direito de pensar como ele quer e cada um tem o direito de ser quem ele quer. Acho que o que mudou para mim é que hoje eu vivo muito bem comigo mesma. E não estou mais à espera do que os outros vão pensar de mim. Eu não espero de ninguém a validação de quem eu sou. Aliás, se fosse diferente, eu acho que eu não estaria aqui falando sobre mim dessa forma, né? Eu não teria tanta facilidade para falar em público da maneira como eu vivo, da minha superdotação. Acho que é muito por isso também, porque eu não estou mais esperando validação de ninguém. Outra pergunta que eu achei bem legal foi como eu lido com visitas inesperadas e se eu fico de mau humor. Ai, ai, essa pergunta é muito boa. Gente, olha, ainda bem que não tenho muitas visitas inesperadas, porque todos à minha volta sabem que eu não suporto imprevistos, eu não gosto de surpresa. Eu fico muito mal-humorada mesmo, e eu falo na hora que a pessoa deveria ter avisado, que não era para ter vindo assim. Eu adoro receber visitas, não tem nada a ver, mas tem que ser organizado, de última hora não dá. Mas por que isso? Justamente pelo que eu disse antes sobre a noção de rotina. Eu tenho dias estruturados e não dá para tirar um tempo para bater papo, a não ser que seja urgente, claro que pode ter urgência, né? A pessoa pode vir por causa de urgência, mas se for para vir só para fazer uma visita, gente, tem que avisar, né? Tem que avisar, porque aí eu me organizo em consequência, né? Eu estruturo o meu dia de outra maneira. E se é ligado à superdotação? Então, não sei. Acho que é mais ligado à minha personalidade mesmo. Mas pode ser ligado ao respeito das regras, à noção de respeito do outro, né? E justamente me perguntaram qual era o meu temperamento e como eu gerava as minhas emoções. Então, relacionado ao temperamento, eu não sei se essa pergunta era relacionada ao termo temperamento e aos testes que você pode ter em relação ao temperamento. Se for, eu sou uma pessoa sanguínea melancólica, né? O que faz muito sentido em relação à hipersensibilidade, pois eu sou muito emotiva, né? Eu sou uma pessoa super emotiva, empática. Eu gosto muito do que é bem feito, de detalhes, mas também sou muito visionária, sonhadora. Quanto às emoções, como vocês já sabem, durante anos eu reprimi minhas emoções e foi inclusive uma das principais razões do meu burnout. Desde então, eu consegui, através de algumas terapias que eu fiz, como por exemplo uma terapia que se chama Desapego Emocional Expresso, que existe aqui na França, vou dizer o nome em francês também para quem conhece, quem fala francês, Détachement Émotionnel Express, que é da mesma família do EMDR. Eu não sei se aí no Brasil tem, é uma técnica de hipnose para tratar traumas. Não sei se vocês conhecem, né? Onde o objetivo, de toda forma, é se liberar de traumas emocionais e desconectar as emoções elásticas para que elas não continuem influenciando na nossa vida no dia de hoje. Ou também aí no Brasil, o mapeamento emocional com o Dr. Rodrigo Rabelo. Eu aconselho demais, ele é muito, muito, muito bom. Vocês podem encontrá-lo no Instagram ou no YouTube também, Rodrigo Rabelo. Ele me ajudou a ressignificar situações da minha vida
onde as emoções haviam sido mal geradas e mal digeridas e que tinham um impacto enorme na minha vida. Aliás, esse assunto poderá ser o tema de um vídeo. Eu fiz um trabalho bastante intenso sobre a gestão das minhas emoções, fiz vários cursos, inclusive, de inteligência emocional, e esse assunto faz parte do que eu proponho hoje nos meus acompanhamentos aqui na França. E isso eu não respondi, né? Até isso, na verdade eu não respondi a todas as perguntas. Tinha muita coisa, tinha muita pergunta interessante. Outras vão certamente ser assunto para um vídeo inteiro. Tem algumas questões que eu acho que vão transformar em vídeos completos. Espero que contar para vocês parte da minha história possa ajudá-los na compreensão de como a superdotação pode ser vivida. É esse o meu intuito, é trazer um pouco para vocês da leveza que é, da simplicidade, né, finalmente, que não tem nada de mágico nem de gênio em ser um superdotado. É um modo de funcionamento diferente, mas nós continuamos sendo humanos, né? Continuamos tendo nossa personalidade, nossa tonalidade. Cada um de nós somos diferentes, mas com características parecidas. Vou ficando por aqui. Deixe seu comentário ou sua pergunta. E se ainda não se sentir à vontade de escrever por aqui, me manda um direct lá pelo Instagram ou pelo Facebook. Eu sempre tenho prazer em responder a todos que me mandam mensagem por lá. Indique este vídeo para aquela pessoa que poderia ser ajudado com o meu conteúdo. Fiquem bem e até a semana que vem para mais um vídeo da série Cérebro em Ebulição. Até mais!